Queridos alunos do segundo ano da Rede Estadual de Minas Gerais, eu vou fazer a revisão da primeira semana do primeiro PET, que tem notação científica, sistemas de equações e função do primeiro grau. Sou a professora Idelma e esse PET é para o segundo ano. Bom, a gente não pode falar em notação científica se não falarmos em potências de 10. Então, primeiro vamos relembrar. 10 à quinta é 1 mais 5 zeros. Por quê? Porque se eu pegar 10 e multiplicar 5 vezes, eu vou fazer aqui, ó, 10 à quinta. Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, peguei 5, né? O resultado vai ser qual? Ó, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000. 100.000. Olha aqui, 5 zeros e o expoente de 10 é 5. Então, quando os expoentes são positivos, a gente vai escrever o número 1 e tantos quantos forem os zeros do expoente, né? Então, aqui, ó, aqui é 4, então vai ser 1 mais 4 zeros. 10.000. 10 ao cubo, 1 mais 3 zeros. 10 ao quadrado, 1 mais 2 zeros. 10 à primeira, 1 zero. 10 a 0, nenhum zero. Agora vamos ver. Por que 10 elevado a menos 1 é 0,1? Vamos ver 10 a menos 2, né? Que tem mais um pouquinho de zero. Vou fazer aqui, ó, 10 a menos 2. Primeiro, esse expoente negativo, o que ele indica? Indica que esse número é o inverso. Está invertido. Então, ele é 1/10 elevado ao quadrado. E 1/10 elevado ao quadrado é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Numerador vezes numerador dá 1. Denominador vezes denominador dá 100. E 1 dividido por 100, vamos fazer aqui o algoritmo, né? Olha, 1 é menor que 100, eu coloco 0 e a vírgula. Acrescento um 0. 10 dividido por 100 é menor ainda. Eu coloco um 0. Aqui acrescento outro 0. Agora, 100 dividido por 100 é 1. Aí, sobrou 0. Acabou a conta, né? Então, deu 10 ao quadrado, a menos 2, deu 0,01. 1 e mais 2 zeros na frente do 1. É como se fosse o 100 de Ré. E como depois do primeiro zero tem que ter uma vírgula, né? Então, fica 0,01. Aqui tem um zero só. 0,1. 3 zeros, 0,001. 0 a menos 4, 0,0001. 10 à quinta, 0,00001. Então, aqui tem que contar 5 zeros
e colocar a vírgula depois do primeiro zero. Então, expoentes negativos, você escreve o número 1 e na frente dele quantos zeros forem o expoente. E não esqueça de pôr a vírgula depois do primeiro zero. Beleza? Então, vamos para o próximo frame. Agora é com você. Escreva em seu caderno o resultado dessas potências. 10 elevado a 13 e 10 elevado a menos 8. Então, vamos aqui resolver. Primeiro, eu escrevi no lugar errado. 10 a 13. Ele é positivo, então eu escrevo 1 e mais 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pôr as classes de 3 em 3. Isso aqui dá 10 trilhões. É um número bem grande. Então, agora o 2, que é 10 elevado a menos 8. Então, vai ter 8 zeros na frente do 1. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. E não esquecer de pôr o zero. A vírgula, quer dizer. A vírgula. Bom, então agora vamos para as potências. As potências não, a notação decimal, a notação científica. Então, para fazer a notação científica, vamos só esquematizar o que é potência de 10 primeiro. Para os expoentes positivos, é 1 mais quantos zeros for o expoente, né? Para expoentes negativos, é quantos zeros for o expoente mais o número 1. Certo, então agora o que eu tenho que saber da notação científica? Que escreve-se o número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. E uma potência de 10. Então, vamos ver. Esse número aqui, eu vou pegar a parte que é diferente de 0. É o 37. Só que o número não pode ser 37, ele tem que ser menor que 10. Então, por isso a vírgula está aqui. Olha, a vírgula foi colocada aqui, nesse ponto. Então, como que eu faço agora para colocar a potência de 10? É 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu conto quantas casas a vírgula se deslocou. 7 casas à direita. Então, é elevado a menos 7. Agora, esse número aqui, que é 37 milhões. Eu pego os algarismos diferentes de 0, que é o 37. Coloco a vírgula depois do 3, para ele não ficar maior que 10. Vezes 10 a quanto? Então, eu vou contar aqui de onde ficou a vírgula até o final do número, porque aqui sempre tem uma vírgula e continua os zeros, né? Só que como é um número inteiro, a gente não precisa representar. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, é 10 elevado à sétima. Então, como que eu faço?
pego os algarismos diferentes de 0, escrevo eles, ponho uma vírgula onde ele ficar menor que 10 e conto de onde eu pus a vírgula até o final do número. Aqui eu conto de onde tem a vírgula até onde está a outra vírgula para os expoentes negativos. Então, vamos para um exercício agora. Então, o exercício C fala que a distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Então, olha, os algarismos diferentes de 0 é 1496, né? Então, na letra C, eu vou fazer 1496, põe a vírgula aqui depois do 1, vezes 10 elevado a quanto? Ó, eu pus a vírgula aqui, então eu vou contar quantas casas tem até o final do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é vezes 10 elevado à oitava potência. Agora, na letra D, fala que a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, eu vou escrever o número sem a vírgula, né? 602, eu vou passar para a forma decimal, então eu vou pôr 602. E 10 a 23, eu não vou pôr 23 zeros, porque aqui tem duas casas decimais, eu vou diminuir desse expoente aqui. 23 menos 2 dá 21 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Pronto. Vamos colocar as classes para ficar mais fácil a correção. Ok? Então, vamos lá agora para sistemas de equações. Bom, existem problemas que relacionam 2 ou 3 ou até mais tipos de equações e também incógnitas, né? Que são chamados sistemas de equações. Existem várias técnicas de resolução. Pode-se resolver pela substituição, pela adição, por determinantes, por gráficos, até mesmo por desenhos. E deve ter outras técnicas também. E muitas vezes a gente encontra problemas desse tipo. Em um sítio há porcos e galinhas. Ou em um estacionamento há motos e carros. São tantas rodas que tem, tantos veículos, né? E aqui tem um exemplo falando que no sítio tem 35 cabeças e 94 patas. Quer saber? Ele tem porcos e galinhas, né? Quer saber quantos são os porcos e quantos são as galinhas. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Equacionar os dados. Nós vamos relacionar cabeças em uma equação e patas em outra equação. E a gente vai utilizar duas letras diferentes para cada um dos itens, que pode ser X e Y ou outras letras. Eu não escrevi aqui que deverão ser, podem ser.
Como é porcos e galinhas, eu vou usar P e G. Então, vou usar P para porcos e G para galinhas. Quando ele fala que tem 35 cabeças, é porque, somando-se os porcos mais as galinhas, tem 35, certo? E 94 patas? Agora, porcos têm 4 patas, então eu tenho que multiplicar 4 pelo número de porcos. Galinhas têm 2 patas, então eu multiplico 2 pelo número de galinhas e vou encontrar 94. Pronto, eu tenho um sistema de equações com 2 equações. Bom, eu vou resolver do sistema que mais, o jeito do sistema que mais os alunos gostam, que é pela adição, que na realidade não é adição, é subtração, né? Mas como ela é denominada de adição, a gente fala também. Bom, como aqui é 2, aqui é 1, eu tenho que igualar em módulo os dois coeficientes. Se aqui é 1, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Mas por que só tem que igualar, professora? Porque eu quero cortar, mas se aqui ficar 2 mais 2 vai dar 4. Ah, então eu tenho que mudar o sinal aqui, só mudar o sinal, menos 2. Certo? Então, vamos multiplicar todos os termos aqui por menos 2. Então, menos 2 vezes P é menos 2P. Menos 2 vezes G, menos 2G, igual. Menos 2 vezes 35, menos 70. Agora, eu vou copiar a equação de baixo, termo embaixo de termo. 4P mais 2G é igual a 94. E do jeito que as duas equações estão, agora eu posso fazer a soma. Então, é mais fácil eu pegar o número positivo e subtrair do negativo. Não é mais fácil eu fazer 4P menos 2P do que 2P mais 4P? O cérebro demora mais para responder. Então, 4P menos 2P são 2P. 2G menos 2G dá 0. Então, vamos cancelar aqui. 94 menos 70, 24. Olha, estamos quase sabendo a quantidade de porcos. Então, P vai ser 24 dividido por 2, que vai ser igual a 12. Então, nesse sítio tem 12 porcos. Bom, e galinhas? Vamos pegar essa equação aqui, que ela está mais simples. Então, P, que é 12, né? Mais galinhas é igual a 35. Então, o número de galinhas é 35 menos 12, 23. 23 galinhas. Oi, só um minutinho, eu fui mexer ali e mudei a área da gravação. Epa! Tá meio bugado isso aqui. Meu Deus, deixa eu parar. Então, gente, são 12 porcos e 23
galinhas. Bugou na hora que eu puxei aqui com o mouse para fazer o enquadramento das galinhas, né? Que elas são muito custosas, elas ficaram bem na cerca. Tá bom, deixa, brincadeira boba. Vamos agora para um exercício não, vamos para outro método. Aqui eu vou mostrar como eu faria para resolver com um desenho. Então, primeiro eu vou desenhar as 35 cabeças. Então, pus um grupo de 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30 e mais 5, 35. Como quem tem 4 patas tem 2 também, eu distribuí 2 patas para cada cabeça. Então, se são 35 vezes 2, já dá 70. Fica faltando 24 patas, que eu vou distribuir mais de 2 em 2, eu vou distribuir para mais 12 cabeças. Quem tem 4 patas são os porcos. Deixa eu fazer com a caneta aqui. Então, aqui eu poderia fazer um desenho só, mas como eu estou mostrando os passos, eu fiz 3 desenhos, tá? Então, aqui são 12 porcos. E contando as galinhas, aqui tem 6, com mais 6, com mais 6, 18, 18 mais 5, 23. 23 galinhas. Tá bom? Então, 23 galinhas e 12 porcos. O mesmo resultado que eu resolvi com as equações. Nem todos os exercícios vai ser fácil fazer um desenho, tá? Mas, às vezes, tem situações que vão ser, outras não. Então, a gente tem que aprender a resolver de pelo menos 2 maneiras. Agora, o exercício, eu pedi para vocês resolverem esse exercício aqui, ó. Maria tem em sua bolsa 15,60 em moedas de 10 centavos e de 25 centavos. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, o total de moedas na bolsa é quanto? Então, eu vou relacionar esse aqui com x e y. Eu vou pôr que as moedas de 10 é x. E moedas de 25 vai ser y. Então, quando ele fala que as moedas de 25 é o dobro das moedas de 10, é o y, que é igual a 2 vezes o valor de x, que é o valor de 10 e aqui de 25, né? Então, de 25 é o dobro das moedas de 10. E quando ele fala que é 15,60, 10 vezes x mais 25 centavos vezes y. Então, x é a quantidade de moedas de 10 e y é a quantidade de moedas de 25. É que vai dar 15,60. Então, aqui, ó, tenho 2 equações e 2 incógnitas. E ele quer saber o número de moedas, né, que tem na bolsa. Então, depois a gente tem que somar x e y. Olha que aqui tá bem fácil da gente resolver pela substituição. Aqui tá falando que o y vale 2x. Então, onde tiver y aqui, a gente substitui por 2x. Então, vai ficar 0, 10x mais 0,25 vezes 2x é igual a 15,60. Faço primeira multiplicação. Então, 0, 10x. 2 moedas de 25 é uma moeda de 50, né?
0,50x é igual a 15,60. Então, eu tenho 60 centavos mais 50, são 60 centavos de x, é igual a 15,60. X vai ser 15,60 dividido por 0,60. E vai dar, parece que 26. Só confirmar. Isso mesmo, deu 26. Então, são 26 moedas de 10 centavos. E agora, para mim achar o y. Y é o dobro de x. Então, 2 vezes 26. Que o dobro de 25 é 50, o dobro de 26, 52, né? 52 moedas de 25. E x mais y, então, vai ser 26 com mais 52. 6 e 2 é 8, 2 e 5, 7. Então, são 78 moedas. 78 é a letra C. Caracas, consegui! Então, conseguimos resolver pelo método da substituição. Ok? Vamos agora para a função do primeiro grau, que é o conteúdo ainda da primeira semana do PET. Então, a função do primeiro grau é aquela que é definida por uma reta. E sua representação algébrica é do tipo y é igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular, esse azinho aqui, e b, esse número que fica aqui solitário depois do mais, é o coeficiente linear. Dizemos que essa função é constante, porque ela é uma reta, né? Então, ela não tem variações no seu gráfico. Então, nós vamos observar duas funções. A primeira com y sendo igual a menos 2x mais 5 e a segunda com y sendo igual a 2x menos 5. Os x foram colocados somando-se 2 em 2. Ó, menos 2 mais 2 dá 0, com mais 2 dá 2, com mais 2 dá 4. E eu utilizei os mesmos valores aqui também. Então, nessa primeira função, é menos 2x mais 5. Então, é menos 2x vezes menos 2 dá 4. E 4 mais 5 é 9. Então, nós temos o par ordenado, menos 2 e 9. 0 vai ficar menos 2 vezes 0, que dá 0. E 0 mais 5 é 5. Então, o par ordenado é 0 e 5. 2. Fica menos 2 vezes 2 mais 5. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 5 menos 4 é 1. Então, o valor do y é 1. Então, x vale 2, y 1. 4. Menos 2 mais 4 é menos 8. 8 menos 8. Menos 8 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 8, que é igual a menos 3. Oi, gatinha. Gatinha. Minha gatinha chegou aqui pedindo carinho.
y agora na segunda, y é igual a 2x mais 5. Então, menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 e menos 5. Somamos e conservamos o sinal negativo. Vai dar menos 9. Então, x é menos 2 e y menos 9. 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 5 é menos 5. Então, x é 0 e y menos 5. 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5 é menos 1. Então, x é 2 e y menos 1. 4. Y é igual a 2 vezes 4 é 8. 8 menos 5 é 3. Então, temos x igual a 4 e y igual a 3. Então, é assim que a gente monta uma tabela da função do primeiro grau. É só substituir o x pelo valor escolhido, né? Esses valores é a gente que escolhe. Eles são arbitrários. Então, observem aqui que o x eu já havia falado que foi somando 2, né? Agora, 9 para 5, subtraiu-se 4. 5 para 1, também subtraiu-se 4. 1 para menos 3, também subtraiu-se 4. Menos 9 para menos 5, somou-se 4. Como? Se você tinha uma dívida de 9, você pagou 4, sua dívida ficou em 5. Então, com esse pensamento, vamos ver. Devo 5, pago 4, ainda fico devendo 1. Devo 1, pago com 4, me sobra um troco de 3. Viu? Então, olha, aqui é uma constante no x de 2 em 2. Aqui no y é de menos 4 em menos 4. Nessa outra função, o x vai de 2 em 2 e o y vai de 4 em 4. Essa diferença regular entre cada termo a gente chama de razão e é de uma progressão aritmética. Então, a função do primeiro grau representa uma progressão aritmética? Sim, representa. Eu vou escrever um sim aqui bem grande. Sim, representa. E é por isso que dizemos que a função do primeiro grau é constante. Então, vamos ver o gráfico da função? Agora, tem uma dúvida. Os alunos realmente têm cometem um erro, porque a gente fala que para desenhar o gráfico, basta escolhermos 2 pares ordenados ou 2 pontos. Aí, eles pensam que a reta tem 2 pontos. Não. Toda reta tem infinitos pontos. Infinitos. 2 pontos é para a gente desenhar o gráfico. Então, olha aqui. Na primeira função, eu peguei 2 pontos. X igual a 2, y igual a 1. E x igual a 4, y igual a menos 3. Marquei os pontos no plano cartesiano. Uni eles. Tracei. E encontrei o y. No y, o corte do gráfico foi no valor 5. Olha aqui o coeficiente linear, vale 5. Então, onde o coeficiente linear corta o eixo y, é o valor dele? Exatamente. Aqui é o valor do b, que é o coeficiente linear. Veja na função abaixo. 2x menos 5. Então, eu peguei 2 e menos 1, marquei um ponto. Peguei 4 e 3, marquei outro ponto. Unindo os 2 pontos, a reta cortou o eixo y no menos 5. E o que é aqui?
menos 5. Isso é seguro? Seguríssimo. Então, nós dizemos que aqui está o valor do B. Aqui está o valor do B. E o que mais que eu preciso saber da reta? Bom, a reta, aqui eu tenho um ângulo alfa que é maior do que 90 graus, né? É um ângulo obtuso. Se ele é maior que 90 graus, ele é aberto, dizemos que essa reta é decrescente. E se ele é menor que 90 graus, eu pus aqui menor, é maior. Deixa eu apagar aqui. Tá errado. Volta com a caneta. Pus um maior bem grande. Esse alfa aqui é que é menor que 90 graus. Ele é um biquinho, né? Forma um biquinho. Então, aqui a função é crescente. Mas eu preciso do gráfico para saber se é crescente ou decrescente? Não apenas. Aqui, quando o A for negativo, ou seja, o coeficiente de x for negativo, a função é decrescente. Quando ele for positivo, a função é crescente. E se eu não tiver a função, tiver apenas 2 pontos e perguntar para mim se a função é crescente ou decrescente? Vamos voltar lá nos pontos. Basta eu olhar 2 pontos da reta, porque esses 2 pontos aqui é o que definem uma reta, né? Então, ela é constante, olha, de 0 para 2, eu aumentei nesse sentido. E aqui eu aumentei, foi para cima, né? De 5 para 1 eu diminuí, então eu aumentei para cima. Setas contrárias, função decrescente. Então, agora vamos pegar aqui. De 0 para 2, aumentou, né? Quem tinha 0 passou a ter 2, tem mais. Agora, de menos 5 para menos 1, também aumentou. Porque quem tinha uma dívida de 5 passou a ter uma dívida de 1, tá melhor na fita, né? Tá bem mais tranquilo. Então, os dois no mesmo sentido é função crescente. Certo? Tem mais uma coisa nesse gráfico aqui que eu estava quase esquecendo de falar. Onde o gráfico corta o eixo X, que é esse ponto aqui, isso aqui é chamado de raiz. Então, aqui também vai estar a raiz. Raiz, então, é o ponto onde o gráfico corta o eixo X. Não é o A, não? Não é o A. O A nós temos outro jeito de calculá-lo, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Então, um pequeno exercício aqui. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$ 40 e o valor da hora para a realização do serviço é 20. Então, só por visitar é 40 e a cada hora é 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P, em função das horas H necessárias à execução do serviço é qual? Não. Essa sim, porque 40 fixo mais 20 vezes a quantidade de horas. É o que está dizendo
aqui. Então, é letra D. D de Deus. Vamos para o próximo. Bom, mas a gente ainda precisa estudar um pouco mais sobre a função do primeiro grau. Por que que y é igual a f de x? É porque y depende do valor de x. Assim, se x é igual a 3, na função f de x igual a 7x menos 3, onde tiver x eu vou substituir pelo 3 e vai ficar f de 3 é 7 vezes 3 menos 8. Faço primeira multiplicação, 7 vezes 3 é 21. E 21 menos 8 é igual a 13. Então, para x igual a 3, o y vale... o y vale... 13. Bom, e se aparecer para calcular o valor de y em uma função tipo g de x é meio x menos 4, para x igual a 12... nós vamos resolver do mesmo jeito. Não importa se está f de x, g de x, h de x, t de x, porque aqui representa o nome da reta, né? Então, geralmente usa-se f de função, mas pode-se usar outra letra. Então, nós vamos substituir o x por 12 nessa função aqui. Então, fica g de 12 é meio vezes 12 menos 4. Metade de 12 é 6 e 6 menos 4 é 2. Beleza? Então, estamos terminando. Bom, e quando fala que deu dois pares ordenados, como eu encontro a equação algébrica? Tem vários métodos de encontrar, mas eu vou dar um só, que é um método bem prático. Bom, foi dado os pontos menos 2, 0 e 0 e 4. Vamos definir a equação da reta. Primeiro, a equação da reta, y é igual a x mais b. Então, eu preciso achar o valor do a e do b. O valor do a, basta fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, eu vou pegar os pontos, menos 2, 0, e o outro, 0 e 4. Então, eu vou começar aqui pelo y, né? Em cima é o y. Posso pegar esse ponto como sendo o primeiro ou esse aqui, tanto faz. Se eu pegar esse primeiro, então fica 0 menos 4, né? Estou pondo um embaixo do outro porque é y e y. Então, 0 menos 4 dividido por... Se eu peguei o 0, agora eu pego o menos 2. Menos 2 menos 0. 0 menos 4 é menos 4. E menos 2 menos 0, esse 0 aqui não faz diferença, né? Aqui também não faz. Então, fica menos 2. 4 dividido por 2 é 2. Menos por menos é mais. Então, o número é positivo, 2. O A vale 2. Bom, eu sabendo o valor do A, eu vou escolher um desses dois pontos aqui para substituir nessa equação. Vamos escolher o 0,4. Tanto faz, viu, gente? Pode ser um ou outro. Para o ponto 0,4, o y vale 4. O a vale 2. O x vale... Eu esqueci de pôr entre parênteses. Vale 0. Mais o b. 2 vezes 0 dá 0. Some. Então, aqui eu já vejo que o b vale 4. Beleza. Então, a equação da reta
é y é igual a 2x mais 4. Ok? E para determinar, né? Vamos representar mais um, né, para encontrar a equação da reta com esses dois pontos, A e B. Então, eu vou escrever os pontos A, 1 e 8, e o B, 4 e 2. Com esses pontos eu encontro o A. Pego o Y, 8 menos 2, dividido por 1 menos 4. 8 menos 2 são 6, 1 menos 4 é menos 3. 6 dividido por menos 3, menos 2. Agora, eu vou substituir qualquer um dos pontos. Aquela hora eu peguei o segundo, agora eu vou pegar o primeiro. 1 e 8, eu vou substituir em y é igual a x mais b. O y aqui vale 8, é o a, que é menos 2, vezes o x, que é 1, mais b. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vai para o primeiro membro, fica 8 mais 2, que é igual a b, ou seja, o b vale 10. Daí a função é y igual o a, que é menos 2x, mais o b, que é 10. E terminamos aqui a nossa correção, a nossa revisão da primeira semana do primeiro PET de 2021. Muito obrigado para quem assistiu e até a próxima.